Grande Altamiro Borges, de longa data de luta e de amizade contigo, né, Genuíno? Altamiro Claro, é uma Borges? grande figura, é uma figura saudável, alegre, militante, criativo. Muito bom. Essas pessoas vale a pena a gente apostar no futuro, na vida, na militância, né? São pessoas do bem. O Genuíno, você lembra claro que lembra, né, do tempo da Caros Amigos? E Me lembro que muito, você, claro. inclusive, Eu tenho deu aqui várias até hoje entrevistas. números especiais da Caros Amigos. Pelo menos 2 entrevistas que eu dei para Caros Amigos. Eu tenho entrevistas importantes aqui da Caros Amigos e eu guardo essas entrevistas Eu também. como algo muito importante. Muito bom. Às vezes eu converso com o Arbex, o Altamiro, tem o Marcos Banho também, que escrevia muito na Caros Amigos, que a gente precisa criar de novo esse O ambiente, né? grande, O o ambiente era grande muito bom. Sérgio, o grande Sérgio, né, que era o coordenador da revista, Perfeitamente. né? O Sérgio, esqueci o sobrenome dele. O meu querido José Genuíno, vamos seguir nessa análise da Argentina, porque eu quero. A gente vai falar sobre muitas coisas, vamos falar sobre Gaza, sobre Israel. Eu quero perguntar para você também sobre as investigações ali, sobre essa questão das armas, dos armamentos que desapareceram e que foram reencontrados, né? Para você comentar para a gente. Mas antes eu quero ainda seguir mais um pouco com a conjuntura da Argentina e te perguntar o seguinte: as pessoas dizem muito que na Argentina não tem centrão, é que ali é muito demarcado. Como é que vai Não, ser? eu acho que o Centrão é representado pela Patrícia, o Conde. É a Ali é Patrícia? Centrão, claro. Porque É, essa história de Centrão, olha bem, o Centrão, Conde, nasceu na Constituinte, chamava Centrão. Você tinha o centro, que era o Mário Covas, o Ulisses Guimarães, Fernando Henrique Cardoso, tinha a esquerda e tinha o Centrão. Esse Centrão nasceu na Constituinte, o nome Centrão. E esse Centrão existe como uma alternativa da classe dominante para fazer alianças pontuais, ora com a esquerda, ora com a extrema-direita, ora com o centro político. Durante o governo FHC, ele existiu numa aliança com o centro. Durante o governo Lula, ele faz uma aliança à esquerda. O centro, na Argentina, é representado pela candidatura da Patrícia. e como é que você acha que ela vai se comportar agora? Parece que ela não acenou para nenhum dos dois candidatos, mas parece que ela Primeiro, tem eu acho positivo ela não acenar para nenhum dos candidatos. É bom. Era ruim ela acenar de cara para o Milei. Isso é um bom sinal, porque vamos chamar assim, o grosso da burguesia argentina está disposta, está aberta à negociação com Massa. Primeira coisa. Segundo, eu acho que é possível ganhar o eleitorado dela. O candidato não é dono do eleitorado. Às vezes, quando a gente erra, quando faz uma leitura meia superficial, de achar que fazendo aliança com o chefe traz os magrinhos. Não é bem assim. O eleitorado da Patrícia, você tem que ganhar esse eleitorado para um programa de recuperação econômica e social da Argentina. Nesse sentido, o Massa foi muito inteligente ontem quando ele falou do desenvolvimento, do emprego e da segurança. Quer dizer, ele já entrou na discussão do programa. Então, é necessário ele ganhar o eleitorado dela. Segundo, ele ganhar o eleitorado daquele candidato de Córdoba, que é um peronista regional da cidade de Córdoba, e o eleitorado mais à esquerda do peronismo. Eu acho que ele tem que diminuir a abstenção. Eu acho que dá para ganhar. Eu acho que o fato dele ter ido para o primeiro lugar no segundo turno é uma vitória política. Então, ele parte bem. Agora, ele tem que sinalizar que ele está propondo uma saída para a crise da Argentina. Mesmo ele sendo governo, como a situação aliviou um pouco, principalmente na área social, ele tem que ser muito capaz de propor uma alternativa viável para a Argentina, né? É inegavelmente uma situação dificílima da Argentina, mais Difícil. difícil que a do Brasil. Né? Muito mais, do ponto de vista socioeconômico, é pior do que a do Brasil. Aqui no Brasil, nós pegamos um governo destruído. O governo do Inominável destruiu o país, as Forças Armadas, segurança,
inteligência, política externa, Amazônia, economia, emprego, saúde. E aí o governo está fazendo uma reconstrução. Mas essa reconstrução tem alguns elementos que dá para a gente partir deles para fazer a reconstrução, né? Então, a situação da Argentina, porque vem num processo meio prolongado de crise. E ali é uma coisa interessante para se observar. No caso da Argentina, Conde, tem o peronismo. E o peronismo rachou em dois, o peronismo à esquerda e o peronismo à direita. O peronismo do López Rega, da Tríplice Aliança, e o peronismo à esquerda foi destruído. Tá aí, acho que alguém ligou também pro Genuíno, estava tocando o celular dele, daqui a pouco ele volta aqui. Enquanto o Genuíno não volta, sempre bom. Vocês viram como o Genuíno tá leve? Tá fantástico aqui. Eu acho muito bom ouvi-lo e daqui a pouco eu vou perguntar. Aliás, quero pedir para vocês que estão nos assistindo aqui, primeiro dar o like aqui na nossa transmissão, vocês que estão nos assistindo pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter, e também você que está nos vendo em TV aberta pela TVT de São Paulo, se você tiver o dispositivo na TV que te permita curtir, dar o like aqui para a gente, por favor, a gente vai ficar muito agradecido. Se você não tiver, é só você entrar no celular e, inclusive, poder participar aqui, trazendo comentários, perguntas, críticas, sugestões, informações para todos nós, uma vez que esse coletivo aqui é o coletivo mais politizado, informado do país. A gente agradece, como sempre, a presença de vocês aqui. O Marcel está dizendo aqui, senador Mourão está apresentando projeto de lei propondo anistia aos criminosos que participaram do 8 de janeiro. Votem não. Tá aqui, é verdade, eu tinha visto essa matéria com o Mourão, está apresentando, acho que vai naufragar, né? Se bem que a extrema-direita ainda tem aqui alguns nichos no Brasil. Hussein Brasil, a ONU faliu, é capaz de criar artificialmente um Estado, mas com vetos é incapaz de parar um massacre. Seu Conselho de Segurança só consegue criar guerras. Está muito bem posto aqui, Hussein, obrigado. Ele ainda fala aqui, Genuíno é prova que combater fascistas remoça. É verdade. Genuíno é urgente renovar e ampliar o legislativo. Eu vou ler de novo quando ele voltar aqui, tá, Hussein? Municipal, principalmente São Paulo, mas em todo o Brasil, é a base do nosso futuro Congresso. Quando ele voltar, eu leio de novo. Bom, enquanto o Genuíno vai voltando aqui para o nosso giro das 11, estamos aqui ao vivo, 11 horas e 50 minutos. Eu quero ler para vocês aqui, quero trazer informação, deixa eu ver se o Genuíno voltou aqui. Tá? Voltou, vamos ver. Deixa eu aparecer a imagem. Ô, Genuíno, voltou? Caiu minha internet, caiu aqui o link, viu? Agora eu entrei, tá bom? Desculpe. Voltou de uma vez. Então, vamos lá. Você estava falando? Você estava respondendo? Eu estava falando que a situação da Argentina em relação ao papel da integração regional no continente sul-americano. E falando que era fundamental eles disputar o eleitorado que se absteve, o eleitorado à esquerda que está decepcionado, e rachar o eleitorado da Patrícia, tá certo? Mas apresentaram uma alternativa de reconstrução da Argentina. E ele tem que fazer isso porque ele é ministro da Economia do Alberto Fernandes. Então, ele tem uma tarefa gigantesca de apresentar um caminho. Eu acho que o discurso dele ontem foi lúcido ao falar do tema do emprego, do crescimento econômico e da segurança pública. Parece que o tema da segurança pública, Conde, está sendo um tema que está vindo à tona em todas as eleições da América do Sul. Você viu no Equador, você vê na Colômbia, você vê no Chile, você vê agora na Argentina, está vindo à tona, porque a segurança pública é uma das principais bandeiras do protofascista. Do protofascismo, e que a esquerda sempre teve dificuldade, mas que está tentando aprender agora, acho que com tem que aprender. Eu acho, inclusive, Conde, que isso é uma lição para nós aqui. O que está acontecendo na Argentina, em El Salvador, no Chile, no Equador, é o seguinte: a esquerda tem que dar um tratamento estratégico para a questão da segurança pública. Primeiro, segurança pública é uma concepção de proteger a sociedade, que é o uso da força e da inteligência e da prevenção.
e não da guerra. Segundo, tem que criar um sistema de segurança pública que integre todas as polícias no banco de dados, nas operações e vamos dizer assim, na proteção de áreas críticas. Quarto, mexer no sistema penitenciário, porque a gente só vai enfrentar as quadrilhas e as milícias se tirar da mão dela a mão de obra que eles recrutam nos presídios. Então, é necessário uma nova política penitenciária que mexa com essa questão. O outro problema, tem que haver um controle público da atividade policial, que é a tarefa do Ministério Público. Outra questão, é fundamental que haja uma parceria com o Ministério Público, com o Judiciário e com a sociedade, as ONGs, todos esses movimentos que têm tratando do tema da segurança pública. Desmilitarizar a segurança pública. Porque, veja bem, Conde, como é que eu falo desmilitarizar? Não é o problema da farda. Desmilitarizar é a concepção. A concepção de militar é a guerra. A concepção da segurança não pode ser a guerra. É a prevenção, é a antecipação, é a inteligência. Fazer políticas sociais convergentes, intercaladas, saúde, educação, entretenimento. E você viu hoje o que aconteceu aqui em São Paulo, numa escola de Guaianás, da Zona Leste. Quer dizer, haver um controle rigoroso de armas, da veiculação de armas. O governo do Inominável, por isso que ele fez, o filho dele estava fazendo um discurso em Buenos Aires defendendo liberação de arma. A liberação de armas é que provoca esse armamento geral, que é o suicídio da população, que se engana com isso. Então, eu acho que tem que haver uma política sistêmica. Então, isso tem elementos para a Argentina, aqui para o Brasil, para outros países, porque se a gente não dá uma resposta, a extrema-direita vem com a política de bandido bom é bandido morto, e aí bota a esquerda na defensiva. Ela preenche esse espaço, essa demanda, né, da sociedade, e acaba ganhando espaço político, evidente. Claro. Né? É parte do jogo. Olha, eu vou só pedir licença para o Hussein Brasil, ele fez uma pergunta para você aqui, um alerta, mas eu vou chegar primeiro nesse tema aqui. Ele fala de São Paulo, do município. Quando eu chegar nessa pauta, eu trago a pergunta do Hussein aqui. Eu queria perguntar para você agora, Genuíno, aqui, eu até sei, a gente participou de um debate no Ópera muito, muito bom, mas eu queria que você falasse aqui para o nosso público, nosso assinante também, essa história dos Estados Unidos fazerem uma operação conjunta com o Brasil na Amazônia, militar. Eu queria que você explicasse aqui para a gente por que isso, né, não é bom e o que poderia ser uma estratégia, já que a gente está falando de Argentina, de parceria entre os países sul-americanos no sentido da colaboração no campo da inteligência. Pois é, olha, Conde, a Amazônia é uma região estratégica para a humanidade. E o governo Lula tem dito que a soberania da Amazônia é dos países que integram a Amazônia, assim como a soberania da Bacia do Prata. 2. Os Estados Unidos dirigem uma ofensiva do império que quer ser o defensor, o protagonista da ordem mundial imperialista que está fazendo o que fez na Ucrânia e agora em parceria com o Estado de Israel. E ele faz isso através do braço armado que é a OTAN. E a OTAN tenta estabelecer bases militares, inclusive tem no Equador, tem no Paraguai, tem na Colômbia, que o Petro está enfrentando. Qual é a política dos Estados Unidos? O cenário da guerra nos Estados Unidos é o mundo. Então, as Forças Armadas Americanas têm que estar preparadas para atuar em qualquer lugar do mundo. Por isso que eles querem fazer treinamento no deserto, nos oceanos, querem fazer treinamento na selva, e a Amazônia é uma área específica de treinamento. Há muito tempo que eles pediam para fazer treinamento com o Centro de Guerra na Selva, que fica em Manaus, Centro de Guerra na Selva. Os governos não permitiam, nem as Forças Armadas permitiam isso. No governo do Inominável, a partir de Temer, eles permitiram.
E agora os Estados Unidos renova essa solicitação para botar militares americanos no centro de guerra na selva, que é um dos centros mais importantes do Brasil e da América do Sul. Então, eu acho que os Estados Unidos não faz isso de maneira ingênua. Nós não podemos ser ingênuos com o Império. Nós não podemos ser ingênuos. A prioridade era fazer parcerias de treinamentos militares com a Argentina, com o Paraguai, com a Colômbia, Venezuela, Bolívia, Equador, Chile. Inclusive nas nossas academias, que já tem isso. Você sabe que já tem. Agora, deixa eu te perguntar, Genuíno, espera só um pouquinho. Primeiro, você já passou pelo Ministério da Defesa e tudo mais, porque essas colaborações com os Estados Unidos me parece que são meio que uma tradição, que o Brasil sempre fez. Você comenta sobre mas isso. Houve um período. Por que uma outra pergunta junto. Por que essa integração sul-americana, se ela tem aí um projeto, um pré-projeto para acontecer, por que ela nunca se realizou e o que precisa para ela se realizar agora? Olha, primeiro, Conde, nós criamos no governo Lula 1 e 2 o Conselho de Defesa Sul-Americano, com base na seguinte política: entre nós é cooperação, dissuasão é fora da América do Sul, isto é, nós vamos estabelecer parcerias de colaboração, de treinamento, de troca de informações, de coisas conjuntas. Eu vou dar um exemplo. As lanchas produzidas na Colômbia, como os rios são mais estreitos, elas têm o raio de rotação mais estreito. Já no Brasil, são lanchas que têm um raio de rotação maior. Vou dar esse exemplo. Então, você pode fazer parcerias com países que têm interesses complementares. Os nossos interesses não são conflituosos. Outra coisa, nós temos que ter parceria na questão satelital. Se o Brasil tem um satélite geoestacionário que cobre toda a Amazônia, que é a América do Sul, ele faz parceria com o acesso a essas informações satelitais, tanto em relação à atmosfera, a clima, como em relação à banda larga, como em relação à questão militar, que é uma banda mais definida, mais detalhada. A outra coisa é você fazer, nas escolas militares, treinamentos conjuntos, porque nós não temos conflito entre os países. O único país que tem conflito é Peru, Bolívia, um pouco o Chile, o resto não tem. Aquela coisa, desculpa, sem querer te interromper, já interrompendo, quer dizer, a América do Sul, que ostenta essa condição de não ter guerra nos últimos 100 anos, ou cento e tantos anos, quer dizer, não tem uma integração que poderia ter, uma coisa que fortaleceria em todos os sentidos, né? A região. Claro. Então, por exemplo, eu definiria da seguinte maneira: você tem a Unasul, que é uma articulação política da América do Sul, você tem a CELAC, que é uma integração mais ampla, e é necessário você ter microintegração. Por exemplo, os países do Cone Sul, do Mercosul, fazem uma integração em torno da Bacia do Prata. Os países da Cordilheira dos Andes, que têm fronteira com o Brasil na Amazônia, têm uma articulação. Os países que integram a região amazônica, que é a região maior. Por que essa integração, Conde, é fundamental? Não adianta o Brasil defender o lado dele da Amazônia se não tiver uma parceria com a Bolívia, com a Colômbia, com a Venezuela, inclusive para defender a natureza, a selva e para combater o tráfico, porque se você pega só o lado brasileiro e o lado da Venezuela, e o lado da Colômbia, e o lado da Bolívia, então é necessário até você desenvolver campanhas e operações conjuntas. Nós fizemos operações conjuntas. No governo Lula, eu estava no Ministério da Defesa, nós fizemos 2 operações que chamava Ágata, que era o nome de uma operação que fazia com a Colômbia, com o Peru, que fazia com a Venezuela, operações de treinamento. Veja bem, como é que você vai fazer em Letice e Tabatinga? São 2 cidades que a fronteira é a rua. Então, você tem que fazer uma coisa conjunta. Tá certo? Nós não somos inimigos. Então, eu acho que essa deveria ser a prioridade. O que os Estados Unidos pretendem? Ele pretende, primeiro, dominar a expertise militar na Amazônia.
Primeira coisa. Segundo, ele quer se asseorar do aprendizado militar do Brasil no Centro de Guerra na Selva, que é o centro mais sofisticado. Terceiro, os Estados Unidos, como potência mundial, ele quer dispor de conhecimento para operar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Baixa os marines, aí vai e opera. Baixa isso, baixa... Essa é a tática deles. Porque eles aprenderam na Guerra do Vietnã, aprenderam no Afeganistão, que se não tiver uma expertise de treinamento próprio da região, eles levam um baile, no caso do Afeganistão, no caso do Vietnã. Então, olhem bem, não é necessário. Eu acho que o governo está errado fazer isso. Os nossos documentos de defesa, que é Política Nacional de Defesa, Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco da Defesa, eles estão sendo reavaliados. Esta política, o Brasil tem uma política de dissuasão, é de pronta resposta. Nós não temos o inimigo à vista, nós não temos uma guerra. Então, você tem que ter uma força capaz de dissuadir. Qual é o problema principal disso? É o monitoramento e a mobilidade. Esses dois ingredientes são fundamentais numa política de defesa. Você monitorar e mobilizar, porque você não pode se concentrar. A estruturação das Forças Armadas no Brasil está ultrapassada, Conde. Um país como o nosso, com esse espaço aéreo e com a fronteira marítima, tinha que priorizar as tropas aeronaval. Aeronaval, porque é o espaço aéreo e o mar. Olha o que está acontecendo. E no Brasil parece que a receita do Exército é maior do que as das duas outras forças, né? A receita, o efetivo, o prestígio e tudo. Tudo. Porque a colonização que vem do Brasil é do litoral para o interior. Portanto, as unidades militares do Exército, todas elas são no litoral, nos melhores lugares, os lugares mais lindos, que não tem sentido militarmente, porque são alvos. Eles acabam operando, em primeiro lugar, matando brasileiro, né, em situações... É a tal história da guerra interna, do inimigo interno. O povo é inimigo, não pode, tem que mudar isso aí. Tem que mudar o conceito. Adorei essa proposta aqui do Genuíno. Você já pensava isso durante o governo Lula, Genuíno? Não, eu fui pensando um pouco quando eu trabalhei na defesa. Eu fiz um trabalho muito importante, aprendi muito com o Manuel Domingos, que escreveu um livro, O que Fazer com o Militar. Eu aprendi muito com outras pessoas que estudam, o Coronel Marcelo Pimentel, pessoas que estão inquietas diante dessa questão. Por exemplo, as Forças Armadas não podem se misturar com política. Se o cara quer fazer política, sai da carreira militar. O procurador sai da carreira de Ministério Público. A polícia sai da carreira de policial. O juiz sai da carreira de juiz. E aí você tem uma quarentena para todas essas carreiras. Eles mandaram uma lei para o Congresso que é uma quarentena meia boca. A quarentena só vale para eleição, para cargo executivo, não. É errado. Eles militarizam as instituições. Você não pode gastar... O que você gasta para formar um oficial é muito. Para ele desempenhar um papel burocrata, não tem sentido. É um desperdício. Então, olha bem, eu acho, inclusive, que eu preferiria que você tivesse Forças Armadas menores, em termos de efetivo, e com maior preparo tecnológico, porque a questão da guerra hoje é tecnologia, é informação, é comunicação, é isso que decide. Então, no meu modo... E como o Brasil não está numa situação de guerra, ele pode projetar o chamado poder soft. Ele tem força, o outro lado sabe e ele negocia. O Brasil, para ser um grande protagonista do mundo, ele tem que ter costa larga. Costa larga o que é? Petróleo, tecnologia, forças armadas modernas, internet... a satélite, submarino de propulsão nuclear, não é para fazer bomba. Também é muito importante não ter pobreza e não ter gente passando fome. Não, aí sim, o que é fundamental? A defesa começa com o povo tendo um bom estado de vida. Você não pode falar em defesa matando 700 pessoas de Covid. Você não pode falar em defesa com o povo passando fome. Então, a questão social é um elemento da defesa.
diminuir os eventos climáticos, é uma questão importante para a defesa, como esse problema da Amazônia agora, em relação à seca, a questão do Pantanal. Quer dizer, o conceito de defesa é o bem-estar do povo, acesso à tecnologia, boa relação com os vizinhos e a ação solidária nos momentos de intempéries, de tempestade, como, por exemplo, agora seca nos rios da Amazônia, como foi no litoral norte aqui. Eu nunca vi nada igual aquilo lá. Pois é, meu. Esse é o problema. Então, eu acho que nós temos que recolocar a questão da defesa, Conde, em outros parâmetros. Daí, por exemplo, a inteligência é fundamental. A inteligência é a comunicação. Numa guerra, numa defesa, isso é fundamental. Por isso que a velha concepção de inteligência do Brasil, que é autoritária, criou um monstrengo que é o Gabinete de Segurança Institucional. Por que estourou essa crise da ABIN, Cone? Porque a ABIN se relaciona com a inteligência das Forças Armadas, com a P2 das PMs, com o COAF, para pegar assunto dos adversários, e aí você bota isso dentro de um software israelense, e aí você compromete a soberania e os direitos individuais. Isso é grave. É muito grave. Agora, de onde nasceu isso? Com o Gabinete de Segurança Institucional trazendo a ABIN para dentro dele. Você sabe que a primeira medida do golpe do Temer foi botar o general Sérgio Etchegói como ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Porque o Exército quer controlar o Gabinete de Segurança Institucional com 4 estrelas. Porque ele sai do Planalto, porque não tem mais como ministro do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, mas tem o ministro da Segurança Institucional, que é um 4 estrelas. E nós, lamentavelmente, continuamos com isso. Governo atual nós, lamentavelmente, continuamos com isso. É um 4 estrelas, general Amaro. Está com dificuldade para desmontar essa estrutura, né, Janino? Tem que montar e ter uma estrutura inteligente. O Conde, a inteligência tem 3 áreas. A inteligência judicial, que é para processos, é uma coisa. A inteligência militar, que é para a questão das Forças Armadas. E tem a inteligência estratégica, assunto de Estado, porque o presidente da República é chefe de Estado e chefe de governo. E aí você não pode ter isso tudo junto. Aliás, os países modernos, veja o caso dos Estados Unidos, você tem que ter uma inteligência diferenciada. Você tem lá nos Estados Unidos a CIA, o FBI e a agência, né? Você não pode ter um sistema único. Você não pode ter um sistema único. Dá muita força para a pongagem e para o Estado paralelo. Quem tem que gerir os vários sistemas é a presidência da República. Não sei se nos Estados Unidos é assim que acontece. É assim, sim. É o presidente da República, tem o assessor de segurança, assessor de inteligência. Existe Brasil, uma discrepância de distribuição de poder no Brasil, né? Claro. Existe uma discrepância muito séria. Agora, por que você acha que o governo... É claro que a gente tem de compreender que o Brasil está saindo de um processo de absoluta degradação de todos os níveis, em todos os campos da polícia, sobretudo na inteligência, nas forças, né, que têm armas. Você acha que a gente precisa ter um tempo ainda para baixar a poeira, para começar a mexer nessas estruturas, ou poderia ser já, de uma vez? Eu acho que já devia mexer já, porque nós temos uma oportunidade histórica. O que eles fizeram com as Forças Armadas, Conde, foi um desastre. Nem para guardar arma as Forças Armadas estão servindo no arsenal aqui. Para guardar arma, metralhadora .50. Eles se lambuzaram com o poder, com o inominável, com a campanha eleitoral, com cargo, com benesses, fizeram coisa que não era competência da Força Armada, então é necessário fazer uma espécie de cirurgia. Essa ideia da tutela, do corporativismo, tem que ser enfrentado. No meu modo de entender, o relatório da CPMI é muito positivo, é muito correto. Eu estou apoiando o relatório da CPMI do 8 de janeiro. Eu acho que é necessário a gente fazer mudanças na organização, no preparo, na própria concepção do que é defesa nacional.
as Forças Armadas precisam passar por uma reforma. E essa reforma está em função da política de defesa como política pública. Defesa nacional é uma política pública que mexe com orçamento, é dinheiro do contribuinte. E esses investimentos têm que ser controlados e fiscalizados. Você não pode ter Forças Armadas que consomem 80% do orçamento com pessoal, Conde. Então, é necessário a gente fazer mudanças. E o momento é agora. Porque, como eles foram longe demais nos atropelos, da lambança com o Inominável, porque eles foram para a candidatura do Inominável com sede no pote, né? Foram com tudo. Tomaram conta do governo e do Estado. Olha, que ia aprontar demais. Você não vê um problema que não mexa com Forças Armadas. Até arma para as quadrilhas repercute. Não, espionagem. E hoje espionagem. Agora, essa espionagem é grave. Por quê? Porque essa espionagem tem a ver com direitos individuais e tem a ver com a soberania. Se você tem uma empresa que presta serviço para a ABIN e ela tem na nuvem as informações do software, ela é empresa privada, ela pode ter acesso a isso de acordo com os seus interesses. Nós não podemos fazer da inteligência do país, que é o conhecimento sensível, uma coisa como foi feita com a ABIN. Isso foi feita com a ABIN porque a ABIN integra o chamado SISBIN, Sistema Brasileiro de Inteligência. Aí passa a ter acesso à inteligência das PM, por isso que os governadores fizeram também convênio. Você vê o caso de São Paulo, o caso do Mato Grosso, vários estados, porque é a P2. A P2 da PM integra o SISBIN. Polícia Federal integra o SISBIN. O CNMAR, o CISA, o CIEX integra o SISBIN. Esse sistema foi contaminado por uma visão que foi o governo do golpe, porque esse golpe foi tramado nas entranhas do Estado Arapongagem. A Arapongagem foi legalizada. Eu acho que o governo devia desmontar tudo isso, no meu modo de entender. Eu estou defendendo isso desde a transição, você sabe disso, porque a oportunidade é agora. Tem certas instituições, Conde, que ou você conserta na hora e começa reformando, então o vício toma conta. Ou você paga o preço daquilo ficar eternamente numa situação precarizada, né? Eu vou dar um exemplo. A transição da ditadura para a democracia manteve esses elementos da inteligência militar. Porque você sabe que a transição era mais ou menos o seguinte, ninguém vai ser promovido, mas ninguém vai ser punido. O que aconteceu? Depois isso veio à tona com o olavismo, com os Coutinho da vida, com as escolas militares. E outra coisa, Genuíno, não dá para esperar nada do o Múcio está ali no Ministério da Defesa justamente para amortecer qualquer tentativa de querer mudar alguma coisa. Antes de você comentar essa questão do Múcio, deixa eu só trazer aqui o Hussein Brasil. Genuíno, é urgente renovar e ampliar o Legislativo Municipal, principalmente em São Paulo, mas em todo o Brasil. É a base do nosso futuro Congresso. Tá aqui, não foi uma pergunta, foi mais um comentário aqui. O Genuíno comenta na sequência. Carlos Tinoco, quando o Genuíno voltará à vida parlamentar? O Genuíno agora está cuidando da vida parlamentar da Rioco, né, Genuíno? Não, eu estou cuidando da política, eu estou fazendo muita política, eu não preciso de mandato para fazer política, tá? Aliás, é uma lição para todos nós aqui, né? Não precisa de mandato. Eu quero fazer política sem mandato. E eu estou estudando, estou elaborando, estou refletindo, estou aprendendo, estou preparando livros para dar minha contribuição para a esquerda. E eu acho que é uma tarefa que me empolga, viu, Conde? Me empolga muito fazer esse trabalho político. Eu ajudo o governo, se quiser ouvir minhas opiniões, eu ajudo a esquerda. Eu acho que nós vamos ter uma eleição muito importante, que é a eleição municipal, porque a eleição municipal hoje, Conde, tem a ver com a eleição nacional. A crise vincula tudo está vinculado. O local com o molecular com o macro, o município com a União. Tudo isso se vincula. Eu acho que a esquerda tem que pensar grande
para recuperar a luta por desejo, por emancipação, por valores. A gente não pode só ficar cuidando de interesse, tem que cuidar de ideias, de causas. E eu estou nessa pegada, viu, Conde? Eu sei, e vocês estão vendo aqui como o Genuíno tá, né? Você tá melhor que o Lula, né? Que o Lula também depois, você viu depois da cirurgia, o Genuíno, como ele ficou bem? Ele ficou zoiudo, ficou bem, né? Você tá. viu o tamanho do olho dele? Tá aqui, ó. Claro, eu acho que ele vai enxergar mais amplamente os problemas do país e tomar algumas decisões que são urgentes, como essa questão da segurança. Ótimo. Eu se estivesse ali perto dele, eu ia chamar ele de olho de peixe. Ficou olho de peixe agora. O Lula. Ô, Genuíno, tem duas aqui, últimas aqui, deixa eu trazer aqui os nossos assinantes, internautas, Hussein Brasil. E se elegemos favelados no Legislativo, Genuíno? Ele está dizendo aí claro. Eleger as pessoas das periferias. É maravilhoso. Claro, eu acho que o Legislativo tem que representar a pluralidade da sociedade brasileira. Tem que representar, tem que ter cota para o Legislativo, tem que ter mulheres. Ainda está muito homogêneo, né? Claro, está muito homogêneo, muito só um lado. Tem que botar a diversidade. O Brasil é um país diverso e tem que se representar no parlamento. Genuíno, para fechar sua participação aqui, Gilberto Cruvinel, Genuíno, a quem cabe propor a reforma da defesa das Forças Armadas e qual a estratégia política para fazer essa reforma? O que eu disse para você é um pouco naquela linha, né? O Múcio está lá, não é para isso. Quer dizer, o cara... A questão da reforma das Forças Armadas é de maneira de cima para baixo, é verticalizada. Quem propõe isso é o comandante supremo através do ministro da Defesa, que é o comandante político. O presidente é o comandante constitucional. O ministro da Defesa é o comandante político. E os comandantes militares executam a orientação da política. Outra coisa, eu defendo que a gente faça uma conferência pública sobre defesa nacional como política pública. Eu acho que as Forças Armadas têm um papel importante, tem que ser equipada, tem que ser modernizada, tem que ser bem treinadas, porque nós estamos vivendo um mundo multipolar. E é necessário. Agora, essas Forças Armadas, do jeito que fizeram, com a lambança que fizeram, elas nem para cuidar da segurança pública servem. E aí, separar da segurança pública, porque tem hora, Conde, que você não sabe se o cara se é delegado de polícia ou se é militar. Se o militar é delegado de polícia, tem que separar essas coisas. Segurança pública é uma coisa, militar é outra. Fazer uma funcionalidade mais adequada. Agora, depende do governo, depende do Congresso, depende dos especialistas, depende não só de militar. Política de defesa é uma política pública. E como é política pública, são as instituições democráticas do poder político. Ô, Genuíno, você conhece esse menino aqui? Claro, Fernando Horta. Um grande abraço, Fernando. Que bom te ver. Eu sempre estou te ouvindo, sempre te lendo. Tudo bom, Genuíno? Muito bom te ver, Fernando. Estou aqui aprendendo, viu, Conde? Que quando o Genuíno fala, a gente faz fila ali para ficar assistindo. Ele está concentrado assim, ouvindo o Genuíno. O Genuíno realmente e cada vez melhor esse cara. Olha que eu estou fazendo um esforço muito grande para entender as coisas, viu? O Conde e Fernando. O Fernando sabe muito bem disso, que ele é professor e é um intelectual de peso. Ele sabe que a primeira luta do revolucionário hoje é entender o mundo. A segunda é mudar o mundo. A terceira é mudar o mundo mudado. É fogo. Genuíno, querido. Ô, Horta, por favor, eu te passo a palavra aqui para a gente fazer as honras para o Genuíno e para liberá-lo aqui da nossa resenha. Por favor. Eu me ressinto do Genuíno não ser mais ouvido diretamente pelo governo. Eu me ressinto muito disso. Acho que era um momento importante para o Brasil, para que a gente aproveitasse uma figura com esse calibre, com esse conhecimento todo, com essa experiência de governo, né? E, na realidade, acho que a gente poderia fazer um pouco melhor, efetivamente, se tivesse ouvindo ele em todos os lugares que eu já ouvi o Genuíno. O discurso é sempre o mesmo, é uma forma de transformar as instituições para sempre um papel cada vez mais responsivo, cada vez mais participativo, com um pezinho daquele conceito que o Gramsci gosta muito, né, que é a questão orgânica. Então, não é simplesmente reformar por reformar,
mas reformar a partir de uma ideia de que os interesses de classe vão ser melhor representados desde quando os seus representantes tiverem relações mais profundas e estruturais com os seus representados, né? Então, muitas vezes o Genuíno vai dar uma palestra aqui em Brasília, eu estou indo lá para ver se eu consigo uma entrada para sentar num cantinho, porque nós temos que aprender, Fernando. Você que muito tá bem, com ele. E eu acompanho você muito bem, Fernando. Você dá uma grande contribuição como intelectual, como professor. A gente até já conversou pessoalmente. Você tem feito análises lúcidas, muito interessantes, e principalmente isso que você levanta, Fernando Horta. Nós temos que ter um objetivo de conquistar corações e mente para um projeto de emancipação de homens e mulheres para ter uma vida melhor, radicalmente democrática, um futuro. Nós não podemos ficar prisioneiros do medo, do individualismo, do lucro, da arrogância, do preconceito. Temos que nos libertar dessas amarras do atraso, da intolerância, do patriarcalismo. E você tem dado uma contribuição muito grande, viu, Fernando? Um abraço para você. Depois você não tem roupa para escutar esse elogio. Não tenho. Vai lá trocar a roupa. Genuíno, obrigado. Bom trabalho. Um abraço, Fernando. Um abraço, Conde.